Um projeto de origem petista que agora tem uma versão defendida por bolsonaristas. Uma mudança legal que mexe num instrumento relativamente novo no arcabouço jurídico brasileiro, que já alimentou muitos escândalos, foi alvo de duras críticas e passou por aperfeiçoamentos. Uma discussão que, se avançar no Congresso, pode afetar as investigações criminais no país. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 13 de junho de 2024. Dia seguinte à aprovação da urgência de um projeto que proíbe acordos de delação premiada com quem está preso. Pode ser prisão preventiva, sem condenação definitiva, pode ser cumprimento de pena em processos já concluídos. A urgência foi aprovada pela Câmara dos Deputados em votação simbólica, ou seja, sem a contagem nominal. Dos partidos, só o Novo se posicionou contra. A urgência permite que o projeto vá direto ao plenário sem a necessidade de passar por comissões. A urgência aprovada valeu para todos os projetos da Câmara que tenham a delação premiada como tema. São 7 ao todo, mas 2 deles interessam aos parlamentares. Um foi apresentado em 2016 pelo Vadiz Damoso, então deputado federal do PT do Rio de Janeiro. O segundo projeto, de 2023, é do atual deputado federal Luciano Amaral, do PV de Alagoas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, quer priorizar a votação do projeto do seu aliado, Luciano Amaral. É o projeto mais recente. Ambos os textos querem a mesma coisa, que a delação premiada só possa ser validada pela Justiça quando o delator estiver respondendo em liberdade. Como a gente já disse, ele não pode estar preso. A delação premiada é um acordo firmado entre alguém suspeito, acusado ou condenado por um crime e o Ministério Público ou a polícia. No acordo, a pessoa diz o que sabe a respeito do esquema criminoso, aponta gente da cadeia de comando desse esquema, enfim, dá detalhes que servem para os investigadores avançarem na apuração dos fatos. Em troca, o delator pode ter redução ou até anulação da pena que já está cumprindo ou a que iria cumprir. Então, a delação é usada no mundo inteiro. Por quê? Porque as organizações criminosas ou o crime adquire uma sofisticação tal que o Estado não tem elementos, então precisa o quê? Negociar. E a negociação é importante para que se chegue a outras pessoas e a outros documentos e a outras provas. Então, é um instituto fundamental para combater a impunidade. Você ouviu aí o professor de Direito e desembargador aposentado Walter Maierovitch em entrevista ao canal do portal UOL no YouTube. Na delação, que é essa confissão misturada com incriminação de terceiros, é preciso que o delator se afaste da prática criminosa. E também que contribua de maneira efetiva para o esclarecimento dos esquemas e o desbaratamento de organizações criminosas. A delação premiada ganhou destaque na Lei de Organizações Criminosas. Ela já era usada no sistema de justiça, mas foi a partir dali que o instrumento ganhou forma e regras mais bem definidas. A aprovação da Lei de Organizações Criminosas foi uma resposta do então governo Dilma Rousseff e também do Congresso às manifestações de junho de 2013, que entre as suas tantas pautas pedia um combate mais duro à corrupção no país. Desde o princípio, a delação surgiu como um meio de obtenção ou confirmação de provas. O conteúdo do depoimento do delator deve ser verificável e resultar em ações efetivas, tipo localizar uma vítima, revelar documentos que mostrem a estrutura de uma organização criminosa ou recuperar total ou parcialmente o produto do crime. Ou seja, só falar não basta, é preciso provar o que se está dizendo. E essa é uma discussão que permeia a disputa de poder no Brasil, pelo menos desde a deflagração da Lava Jato, ainda lá em 2014. A operação contra a corrupção na Petrobras e em contratos de infraestrutura dos governos petistas usou muito a delação premiada. Só que, apesar da delação prever em lei que só a palavra não basta, a Lava Jato foi acusada por parte da comunidade jurídica de deturpar o instrumento. Existem relatos em que delatores sugerem terem sido forçados pelos procuradores a falar. Os
depoimentos, por sua vez, embasavam muitas decisões cautelares, sem provas substanciais complementares. Além disso, os procuradores interpretaram a legislação de forma a ampliar o seu poder, fixando penas informalmente na hora da negociação e sugerindo seu cumprimento antes mesmo do julgamento definitivo. Em 2019, com a Lava Jato já descredibilizada por causa da Vaza Jato, que mostrou mensagens vazadas de procuradores atuando em conluio com o juiz da operação, o Congresso mexeu na legislação que trata das delações premiadas. A partir dali, a negociação de uma delação passou a ser sigilosa e acompanhada necessariamente pelo advogado do investigado. Os parlamentares também ampliaram as possibilidades de defesa dos delatados. Com a nova legislação de 2019, não só a delação, como também as negociações devem ser gravadas. A Justiça não pode tomar medidas cautelares, como prisões preventivas e mandados de busca e apreensão baseadas só na delação. Enfim, houve ali uma tentativa de regular aquilo que ficou solto durante a Lava Jato. Durante a operação anticorrupção na Petrobras, muitas delações eram vazadas para criar constrangimento político aos delatados. Às vezes, os vazamentos eram nos bastidores. Às vezes, era a própria justiça que tirava o sigilo das delações num timing para lá de suspeito. O caso clássico é a delação do Antônio Palocci, ex-petista e ex-ministro da Fazenda do primeiro governo Lula. Palocci falou uma série de coisas que comprometiam diretamente o Lula e a cúpula do PT. O então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi lá e tirou o sigilo dessa delação às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018. A atitude teve impacto sobre a campanha do petista Fernando Haddad, que tinha sua imagem atrelada à do Lula, que estava preso. Os adversários do Haddad usaram a delação do Palocci para desgastar o petista. Quem venceu aquela eleição foi Jair Bolsonaro, de quem o Sérgio Moro virou depois ministro da Justiça. Ainda no auge da Lava Jato, em fevereiro de 2016, o então deputado petista Vadir Damus apresentou seu projeto de lei que queria proibir a delação de presos. O argumento central era de que os promotores, em conluio com o juiz, conseguiam manter uma pessoa atrás das grades o quanto fosse preciso para persuadi-la a falar. E aí poderia ter o relaxamento da prisão. Era uma fase em que vários políticos do Partido dos Trabalhadores estavam na mira da operação. À época, o texto foi duramente criticado pela oposição ao PT, que interpretou como uma tentativa de blindar membros do governo Dilma. Enfraquecido, o projeto foi engavetado. Anos se passaram, trocas legislativas aconteceram, o governo mudou, houve ainda aperfeiçoamentos da lei pós-Vaza Jato, como a gente já disse. Mas o tema da delação voltou a ser motivo de discussão política em Brasília mesmo em setembro de 2023, quando Mauro Cid fechou um acordo com a Justiça. Na sua delação premiada, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro citou uma série de fatos que apontam para o envolvimento do ex-presidente e de oficiais militares numa tentativa de dar um golpe de Estado. Daí agora, já em 2024, foi homologada a delação de Rony Lessa, acusado de matar, ao lado de Élcio de Queiroz, a vereadora carioca Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. No depoimento à Polícia Federal, Lessa revelou que um dos mandantes do crime foi o deputado federal do União Brasil do Rio, Chiquinho Brazão. Por ser um deputado, o Congresso precisou confirmar a prisão de Brazão, mas foi um caso que dividiu os parlamentares e que agitou principalmente a oposição. E agora surge, remodelada, a proposta de alterar os parâmetros para a delação premiada. Existe o entendimento de que essa tentativa também é mais uma resposta ao Supremo por parte do Congresso, num período em que parlamentares do Centrão e da oposição do Lula têm batido de frente com várias decisões dos ministros do tribunal. Ambas as delações que a gente citou, tanto do Mauro Cid quanto do Rony Lessa, foram homologadas por Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo que empareda o bolsonarismo com suas decisões. Os argumentos de quem está do lado do projeto de lei são de que presos podem se ver numa situação em que são obrigados a fazer delações para ter algum benefício para sair da cadeia. Ouça o que o Walter Maierovitch disse sobre o projeto. Seguramente é a maior estupidez que eu já ouvi. Por quê? Quem tem interesse na delação? O Estado, pela sua fragilidade em obter as provas. E aí, do lado do preso, qual é o benefício que ele tem de sair da cadeia? É assim que funciona o direito premial. E por que aquele que está preso tem que ser presumidamente
E aí é que está o ponto. Por que se vai presumir que ele vai estar numa situação de inferioridade? Tem também o fato de que os casos mais famosos de delação têm algum envolvimento com políticos, porque são mais midiáticos. Mas esse é um dispositivo jurídico que não é usado só para investigar políticos, que é a Lei de Organizações Criminosas. Ou seja, existe o receio de que essa restrição de que só pessoas em liberdade possam fechar acordo de delação enfraqueça o próprio combate a organizações criminosas no país de maneira ampla. Neste cenário, como pontuou a jornalista Malu Gaspar na sua coluna desta quinta no jornal O Globo, o governo está numa encruzilhada. De um lado, apoiar um projeto que originalmente foi gestado no PT. Do outro, acabar por ajudar a agenda atual bolsonarista. Damoso, o ex-deputado petista que criou o projeto original, chegou a dizer que vê como oportunismo desencavar agora uma proposta que ficou quase 10 anos engavetada. Há quem avente a possibilidade do texto ter até um efeito retroativo, isso para beneficiar figuras como Bolsonaro e Chiquinho Brasão. Mas especialistas em direito dizem que isso é improvável, porque se trata de matéria de direito processual penal, onde não se pode retroagir. Se a lei muda, ela só vale para o que acontecer depois. Então, as delações do Mauro Cid e do Rony Lessa não entram na mudança. As investigações no Brasil, porém, não serão mais as mesmas. O Durma com Essa volta já. O Nexo publicou a quinta entrevista da série que ouve profissionais que estão na linha de frente da tragédia no Rio Grande do Sul. Quem conversou com eles foi a Mariana Vick. Mariana, com quem você falou até agora? Eu conversei com 5 pessoas. A Estael Cias, que é meteorologista na empresa Metsul, a Ana Lúcia Guimarães, que é profissional de assistência social e vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul, o Iporã Possante, que é engenheiro ambiental, hidrólogo e pesquisador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Marcos Calvetti, que é químico no Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Porto Alegre, o DEMAI, e o Daniel Marenco, que é fotógrafo. Os entrevistados são de cidades diferentes da região metropolitana de Porto Alegre, incluindo a própria capital e lugares como Canoas e São Leopoldo. Todos têm em comum o fato de terem se envolvido de alguma forma no enfrentamento ao desastre que a gente tem visto nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, principalmente no mês de maio. Eles me contaram algumas histórias de como a tragédia afetou seu cotidiano e vida pessoal. E Mariana, o que mais chamou a atenção durante essas entrevistas? Acho que é bem difícil eleger alguma coisa em específico, mas me impressionou ouvir sobre os desafios que os entrevistados relataram de estar na linha de frente e sobre as dificuldades de vários deles de separar o trabalho da vida pessoal. Mesmo conversando comigo depois dos piores dias do desastre no Rio Grande do Sul, muitos demonstraram ainda estarem impressionados com o que aconteceu, sem ter digerido tudo. Eu perguntei a todos eles se algum aspecto desse desastre tinha surpreendido, talvez alguma coisa que eles nunca tivessem visto antes, e gostei de ouvir respostas bem diferentes umas das outras. O Marcos Calvetti, que é químico no DEMAI, por exemplo, chamou a atenção para o apoio que profissionais de outras empresas de saneamento, fora do Rio Grande do Sul, deram para quem estava em Porto Alegre nos primeiros momentos das chuvas. Ele disse ter gostado muito de ver essa solidariedade. Acho que ler as entrevistas é uma oportunidade para entender a tragédia sob um ângulo diferente, das histórias individuais de quem se envolveu com o que aconteceu, não só por viver no Rio Grande do Sul, mas por estar no grupo de pessoas capazes de remediar o problema. A série sobre profissionais da linha de frente no Rio Grande do Sul você confere no nexojornal.com.br. E lembrando que, se você for assinante do Nexo, você tem um cupom para assinar o streaming Belas Artes à la carte. Assinante do jornal tem direito ao primeiro mês de graça na plataforma que reúne alguns dos principais clássicos do cinema. Do projeto que quer mudar a delação premiada no Brasil, a série de entrevistas com profissionais da linha de frente da tragédia no Rio Grande do Sul, Durma com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti, edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!